Lucas 14. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou: Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga: dá o lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom,
Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo a respeito dessa palavra de Lucas 14 que nós acabamos de ouvir. Queridos, aqui em Lucas 14, nós vemos o Senhor Jesus num dia de sábado, entrando na casa de um principal da igreja, lá dos fariseus, para comer pão. E diz que o Senhor estava ali e diante dele, o Senhor estava ali e diante dele um certo homem hidrópico. Queridos, vamos entender o que significa um homem hidrópico. A palavra hidrópico, queridos, significa um homem com inchaço, com edema, com águas no corpo, água, tecido, encharcando, a água encharcando o tecido do corpo. Como médico, eu posso dizer para você que existem várias doenças que dão isso, mas as mais comuns é a insuficiência cardíaca, quando o coração está fraco e o sangue retido, o retorno venoso do corpo retido, retém a água do corpo, promovendo inchaço no fígado, inchaço na barriga, água no pulmão, o inchaço no corpo, assim como a insuficiência renal. O rim, quando também deixa de funcionar, há também a retenção de líquido no corpo. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido, que com certeza esse homem hidrópico tinha um órgão doente. Esse órgão que eu quero dizer, ou o coração, ou o rim, ou uma glândula endócrina. Seja qual for essa doença, sendo as mais comuns, a insuficiência cardíaca, assim como a insuficiência renal, são as mais comuns que acomete isso, Há também a doença do fígado, a insuficiência hepática, também dá a chamada barriga d'água, a chamada ascite. Nós estamos diante de uma situação onde aquele homem estava encharcado de água, porque um dos órgãos do corpo dele não funcionava direito. E esse homem estava diante do Senhor Jesus num dia de sábado, na casa do principal, de um dos principais, do principal dos fariseus. E o Senhor Jesus entrou ali para comer pão, mas diante daquela situação, ele diante da visão, de entender o que se passava na vida daquele homem, aquele homem que sofria diante daquela situação de um órgão insuficiente. Um órgão que já não funcionava mais. E com isso estava fazendo com que o corpo dele se inchasse de água. O corpo dele estava endemasiado. Esse é um homem hidrópico. E o Senhor Jesus dentro daquela visão e olhando a angústia daquele homem. Porque você imagina quando um órgão deixa de funcionar, a vida daquele homem se tornou limitada. Na questão de caminhar, na questão de andar, nas questões do seu trabalho, dos seus afazeres, a vida dele diminuiu. A vida dele se tornou uma vida parada. E aquele homem ali sentado no meio dos fariseus, eu acredito que na posição daquele homem, ele estava angustiado, esperando por uma cura, mesmo sendo sábado. Porque o Senhor Jesus olhou para aquele homem, ele não teve dúvida. Ele olhou e viu a dor daquele homem. Ele viu a dificuldade da vida daquele homem. Porque o que ele fez, querido, ele imediatamente olhou para os doutores da lei que estavam ali, para os doutores da lei e aos fariseus, e disse: é lícito ou não curar no sábado? É lícito ou não curar no sábado? Imediatamente ele já interviu nessa situação. E aí ele diz aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Aquilo que nós temos que entender, querido. Na dimensão de quem é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Porque quando aconteceu isso, aqueles homens religiosos, mesmo sabendo que é dia de sábado, diante daquela situação e ver a vida daquele homem com um órgão insuficiente cheio de água no corpo, eles não puderam responder se é lícito ou não. Eles ficaram calados diante da pergunta. E imediatamente o Senhor Jesus coloca a coisa no lugar.
Porque essa comparação que o Senhor Jesus faz para os fariseus é a mesma situação da vida daquele homem. Porque o Senhor Jesus diz e fala assim: qual de vós, caindo do poço em dia de sábado, um jumento ou um boi, e logo não se tira? Olha a comparação que o Senhor Jesus diz para aqueles fariseus, considerando que um animal, um jumento ou um boi, que caiu num poço, todo ser humano tem dó daquele animal, tem compaixão daquele animal, que é uma vida que caiu no poço, então há uma pressa em socorrer essa vida. Querido, e ali diante daqueles homens, tinha um homem que precisava de socorro. Tinha um homem que tinha um órgão parado, paralisado, desfuncionalizado, que não funcionava mais, ali promovendo na vida daquele homem uma situação difícil, com o corpo cheio de água. E ninguém, né, a religião daqueles homens não tinham o amor e a misericórdia de socorrer aquele homem. Por sentirem, né, que o dia de sábado era sagrado e a vida do homem não tinha os mesmos significados dos animais. As pessoas tinham pena do animal, mas o homem doente com o órgão enfermo, ninguém se compadecia dele. Eles ficaram estarrecidos diante da situação, mas eles não tinham compaixão. E aí o Senhor Jesus, ele imediatamente, ele olhou para aquele homem e deu a ordem para aquele homem, dando a cura. Tomando aquele homem, curou e despediu aquele homem. Querido, nós temos que entender que no reino de Deus, a posição de nosso Deus, ele está acima de toda a questão religiosa que o homem sobrepõe sobre si. O homem, aquilo que aconteceu com os fariseus, querido, que de 10 mandamentos, eles criaram 70 leis para eles. Dos 10 mandamentos, eles geraram mais 70. Com isso, querido, é essa religião. Eles sobrecarregam as pessoas na dificuldade das pessoas abordarem ao nosso Deus, das pessoas terem liberdade de chegar até Deus. E o Senhor Jesus simplifica tudo isso, querido. O Senhor Jesus simplifica tudo isso na marca da misericórdia. O maior sentimento que o Senhor Jesus veio trazer para nós que somos aqueles que queremos viver aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Queremos viver na fé dessa palavra. A primeira coisa que nós temos que entender quando nós entramos nessa dimensão, querido, é o amor. É o amor ao próximo. É o amor ao nosso semelhante. Essa é a lei de Cristo, querido. Essa é a marca da vida do Senhor Jesus na vida da igreja. É a misericórdia, é a compaixão pela vida, é o amor pelo seu semelhante. Essa é a marca que nós, igreja do Senhor Jesus, não podemos perder esse caminho. Porque se nós desviarmos desse caminho, nós vamos entrar na vereda, no caminho da religiosidade. E quando nós entramos na vereda, no caminho da religiosidade, nós vamos perder a direção. Os homens que seguem esse caminho da religiosidade, o Senhor Jesus chamou de guias cegos. Guias cegos, que caem no abismo e aqueles que são dirigidos por eles vão junto pela queda do abismo. Então, essa chamada que o Senhor Jesus fez nos chamar. Em seguida, querido, ele dá vários exemplos com relação a isso. Ele ensina-nos qual é a postura que nós temos que tomar nessa questão. Porque quando ele dá esse ensino ali na prática, na cura daquele homem encharcado de água por um órgão insuficiente, o Senhor Jesus, quando determinou a cura e rebateu aquela questão da postura religiosa, da postura do legalismo, o Senhor Jesus dá o seguinte ensino para ele, começa a dar o ensino para nós, o entendimento de nossa caminhada, nessa caminhada do caminho da justiça. Aí ele começa a dizer, então o Senhor Jesus, observando ali os convidados, e ele observando, ele reparou que as pessoas escolhiam, né, o melhor lugar, o primeiro lugar. As pessoas estavam ali escolhendo o primeiro lugar. E o Senhor Jesus, olhando aquelas pessoas que estavam ali pegando o primeiro lugar para estar numa posição melhor,
o Senhor Jesus dá o seguinte ensino para eles. Quando alguém te convidar para você ir para um casamento, para uma bodas, diz a bodas, que se refere a casamento, não te assentes no primeiro lugar. Não, para que não aconteça que o dono da casa, o dono da festa, chegando outro convidado, que recebeu o mesmo convite que você, chegue até você e fala, ó, dá esse lugar para o outro, e você, envergonhado, vai se assentar em outro lugar. E aquele homem que recebeu o seu lugar seja honrado diante de todos, e você humilhado diante de todos. Então ele dá o seguinte ensino: quando você é convidado para um casamento, né, para um lugar onde você tem que se apresentar diante de convidados, você pega o lugar mais humilde, pega o último lugar. Você está entendendo, querido, qual é a posição que nós temos que ter diante dos homens? Quando é que o Senhor Jesus nos ensina? Qual é a posição que nós temos que ter? Né? Na questão da humildade de nós, não queremos ser o melhor, mas nós sermos aquele que seja o menor entre todos. Porque ele diz o seguinte: o dono da casa, o dono da festa, chega até você e fala, chamando você diante de todos, ei, levanta, vem aqui, tome o primeiro lugar. E ele diz que ele vai te honrar diante de todas as pessoas. Né? Ele vai te honrar diante das pessoas. Quando o Senhor Jesus dá esse ensino, querido, ele dá um ensino, está dando um ensino de ordem espiritual. Isso, convidados das bodas, é a posição que nós vivemos na casa do Senhor Jesus. De nós não queremos o primeiro lugar, de nós querer dar o nosso lugar, dar o lugar para aquele que você, considerando o seu irmão melhor do que você, se dando uma referência ao seu irmão como uma honra que você gostaria de receber, mas ao invés de você oferece para o seu irmão. Só que isso, querido, não está oculto diante de Deus, porque o dono da casa se chama Jeová Jiré. O dono da casa é nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é o dono da casa. E ele então vai pegar você e ele mesmo vai te chamar e colocar no principal lugar. Ele vai te colocar no principal lugar. E aí, então, você vai ser honrado diante de todos. Você vai receber a honra diante de todos. Então, ele dá um ensino tremendo para nossas vidas, que nós temos, é esse lugar que nós temos que ter. De nós sermos humildes diante das pessoas. De nós queremos oferecer ao nosso próximo o lugar de honra que você gostaria de receber para você. Se oferecer ao teu irmão. E esperar em Deus que a honra que venha não dos homens, mas a honra venha de Deus. Depois ele diz o seguinte ensino: qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Querido, isso é um exemplo do que é ser cristão, do que é ter Jesus no coração. É essa posição, querido, da humildade, de você ser humilde, de você relacionar com o seu irmão, uma referência de honra que você gostaria de receber, mas você oferecer a teu irmão. E esperar a sua honra, você não espere dos homens, não espere que os homens venham te colocar no lugar de honra, espere que o dono da casa te honre. Espere em Deus, querido, Ele vai te dar honra. Ele conhece o teu coração. Ele é o Deus que habita no coração humilde e contrito. Ele habita no teu coração. No tempo certo, no kairós de Deus, no tempo de Deus, pode ter certeza que Ele vai te colocar no lugar de honra. Porque é assim que Ele faz, assim diz a palavra de Deus. E quando Ele diz ali, né, quando você for fazer um jantar, olha o outro ensino que Ele te dá. Quando você for fazer um jantar, uma ceia, não chame os teus amigos, nem seus irmãos, e nem os teus parentes, e nem vizinhos ricos, para que não suceda que eles, quando for fazer alguma festa, tenham a obrigação de convidar você, para que seja recompensado. Ele diz o seguinte: olha o ensino poderoso que o Senhor Jesus dá a nós, querido. Quando você dá uma festa, querido, você convida aqueles que não têm condição de oferecer a retribuição da festa, do convite da festa. Ele diz que quando você fizer uma festa, você convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos.
Ele diz: serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição do justo. Esse é o olhar de fé, querido, que o cristão, o Filho de Deus, tem que ter. Esse é o olhar, a ótica de fé que nós temos que andar. Quando o Senhor Jesus diz isso, querido, ele diz respeito àquilo que você tem, que você pode oferecer de alegria às pessoas, né? Se você tem a festa que o Senhor Jesus está falando aqui, querido, é aquilo que você tem, que você pode oferecer de alegria às pessoas, né? Um presente, um agrado, entendeu? E ele diz para você não fazer isso esperando recompensa, quando você dá para o fulano, para receber a recompensa dele, né? De você dar presente para receber a recompensa do presente, seja a recompensa de um presente, ou de um cargo, ou de uma posição social, ou de um emprego. Ele não diz isso, entendeu? Seja o que for, mas ele diz que nossa recompensa, nós temos que esperar em Deus, querido. Nós temos que esperar a recompensa desses nossos atos, quando nós oferecemos o que nós temos de bom ao nosso semelhante. Quando você faz, ao invés de fazer aos ricos, aos parentes, aos vizinhos, você fazer para pessoas que não têm condição de te dar em troca. Ele diz que quando você está fazendo isso aos pobres, que não têm condição de te dar isso em troca, você vai ter recompensa no céu. Queria dar um segredo tremendo nisso. O Senhor Jesus falou para aquele menino rico, que diz aquele senhor rico, que diz que ele obedecia todos os mandamentos, e que mais ele poderia fazer, e o Senhor Jesus falou: você quer ser perfeito? Vá, vende tudo que é teu, dê aos pobres e terá um tesouro no céu. Há um segredo nisso, querido. Há um mistério nisso. De nós não termos na nossa mão, no nosso desejo, no nosso coração, a ganância, nem a avareza de querer possuir bens desse mundo. Essa vida aqui, ela é fugaz, ela é rápida, 70, 80 anos. O que passar disso é enfado e canseira, é uma vida muito rápida. Por que nós só temos a esse período de 70, 80 anos buscando na avareza, na ganância, um produto que a traça rouba, que a traça destrói, que a ferrugem destrói e o que o ladrão rouba? Por que nós vamos estar preocupados com isso? O Senhor Jesus diz que nós devemos estar preocupados com o tesouro que nós guardamos no céu. É isso que nós temos que fazer. Porque esse tesouro no céu, querido, é o produto de eternidade que nós vamos ter na vida vindoura. Então, há um segredo nisso. E qual é a posição que nós devemos ter, querido? É de nós olharmos o nosso semelhante. Esse capítulo 14 de Lucas, há um ensino voltado para a misericórdia, para o amor do nosso semelhante, querido. De você ver aquele que precisa, daqueles que precisam do seu cuidado, daqueles que precisam da tua atenção. É isso que o Senhor Jesus está nos chamando a atenção, querido, do capítulo 14. Desde o início, na questão dos religiosos, quando rebatia ele na cura de um homem edemaciado, chamado homem hidrópico. E nós vemos agora na continuidade o Senhor Jesus dando exemplo na questão da sua posição, de você se posicionar entre os teus irmãos numa festa, você escolher o lugar mais humilde, assim como você oferecer a alegria que você tem da sua vida, dos bens, das posses, das festas que você possa oferecer àqueles que não pode te dar em troca, oferecer ao pobre que não pode te dar em troca. E com certeza a palavra do Senhor Jesus diz que você vai ser recompensado na ressurreição do justo. Quando o Senhor Jesus estava falando isso, querido, levantou um homem e virou e falou: Senhor, bem-aventurado o que comer um pão no reino de Deus. E é verdade. Bem-aventurado aquele que comeu um pão no reino de Deus. Só que existe uma proposta para isso, querido. O Senhor Jesus, ele não fez afirmativa ele não concordou na afirmativa desse homem, mas ele deu uma parábola que quer dizer a mesma coisa. A resposta do Senhor Jesus, você vai entender que realmente bem-aventurado. Mas quem são esses bem-aventurados?
Porque a resposta do Senhor Jesus foi essa. Realmente, é bem-aventurado que come o pão no reino de Deus. Mas quem são esses que vão comer pão no reino de Deus? É isso que você vai entender agora. Porque o que o Senhor Jesus deu, ele completou essa frase desse homem que se levantou. Ele virou e falou o seguinte, olha, ele deu uma parábola. Um certo homem fez uma grande ceia. O que é isso? É pão, né? No reino do céu. Porque esse homem que fez a grande ceia é o nosso Deus. Por isso que eu dei essa intercessão, para vocês entenderem a parábola. Entenderem. O Senhor Jesus estava se referindo ao homem que disse, bem-aventurado o homem que comer pão no reino de Deus. Aí o Senhor Jesus fez, um certo homem, ele fez uma grande ceia e convidou a muitos, como muitos estão sendo convidados, muitos estão sendo chamados para essa grande ceia. Mas, e disse ao seu servo, a ceia na hora da ceia, ele mandou o seu servo a dizer aos convidados, vinde, que tudo já está preparado, vinde vós a beber a água da vida, vinde, convidando as pessoas. E aí um chegou, começou a dar desculpa, um chegou a dizer, comprei um campo, e importa em ver esse campo, rogo-te que me haja por escusado. Chegou um outro, comprei 5 juntas de boi, preciso experimentá-lo, roga que me hajas por escusado. E o outro diz, casei, não posso ir. E aquele servo então voltou e falou para o seu senhor o que aconteceu. E o pai de família, o que fez a festa, que promoveu a ceia, diz o seguinte, sai depressa pelas ruas e pelos bairros da cidade e trazei aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, aí ainda há lugar. E o Senhor disse ao servo, sai pelos caminhos valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Queridos, aqui é a resposta que o Senhor Jesus diz para aquele que seria bem-aventurado em comer pão no reino de Deus. O pão no reino de Deus, querido, para você comer pão no reino de Deus, você tem que ter um coração humilde. Você tem que ter um coração quebrantado. O Senhor Jesus fala aqui que aquele homem ocupado com seus bens, preocupado com suas compras, preocupado com o seu comércio, preocupado com os que estão dados em casamento, voltado para a lua de mel, para o bem bom desse mundo, para o deleite, para a festa de núpcias, para os casamentos, para as festas, para a glutonaria, para a bebedice, preocupado com aqueles que estão vivendo esse mundo, tirando proveito e gozo desse mundo, querido. Esse não vão entrar. A palavra de Deus diz que esses são convidados, todos são convidados, mas por causa da ocupação deles, por causa da maneira que eles estão vivendo, né? Se agradando a si próprios, se deleitando com sua própria vida, né? Se deleitando com a vida material que eles vivem. E quem vai ocupar a mesa, querido? Quem vai ocupar a mesa são aqueles que são excluídos da vida. São aqueles que estão no mundo, vivendo a dor, o sofrimento, o isolamento, a exclusão social. Aqueles que estão na posição de pobre, aleijado, manco e cego. Que tem uma vida voltada para a limitação da sua vida, pelas condições que vivem. Esse homem, que o nosso Deus encontra um coração humilde e contrito, esse recebe o convite. E recebe o convite, diz a palavra aqui, queridos, que não é nem pela vontade deles. A palavra diz, o Senhor diz, traga-os, força-os a entrar. Há uma deliberação de Deus, querido, para que o pobre desse mundo, para que o humilde desse mundo entre no reino de Deus de uma maneira diferente daqueles que estão sobejando na vida, aqueles que têm uma vida de vaidade, aqueles que têm uma vida de orgulho. Esses que são pobres, querido, que estão na condição da exclusão social,
que estão fora da posição do mundo materialista, fora do mundo da sociedade de consumo, de compra e possui as coisas e se deleita com os prazeres da vida. Aqui nós vemos outra condição de um outro grupo de pessoas, de um grupo que vive a condição de sua tristeza pela limitação da sua vida, pela enfermidade e pelo baixo recurso financeiro, uma vida limitada de trabalho e de exclusão. Há uma chamada para esse, querido. E a chamada deles, o reino de Deus, prepara para que eles entrem, nem que seja a força. E essa deliberação à força, querido, significa que, se não for por amor, vai muitas vezes pela doença, vai muitas vezes pelo opróbrio, pela tristeza e pela a situação de estar vivendo numa UTI, ou dentro de um hospital, ou dentro numa cadeia, ou numa situação de derrota, de uma perda de um bem, de uma perda de um ente querido. Essa é a força que o Senhor Jesus determina, que o nosso Deus determina aqui e que o Senhor Jesus nos ensina. O Senhor Jesus diz que há um ditado que nós costumamos dizer que, se não é por amor, vai pela força, vai pela dor, né? Se não é pelo amor, vai pela dor. E essa palavra corrobora com essa posição. Essa palavra, quando o Senhor Deus diz, olha, força-os a entrar. É essa posição, querido. Se a chamada não vier pelo amor, vem pela dor. Mas essa chamada tem um destino, querido. Essa chamada se não é pelo amor, vem pela dor, não é para todos. Não é para todos. Há uns escolhidos para isso. E esses escolhidos que o Senhor determina é aqueles que são excluídos socialmente. É aqueles que não têm o bem bom desse mundo. É aqueles que estão vivendo a limitação da condição de vida, ou por uma enfermidade, ou por uma baixa remuneração de salário, uma vida de situação de pobreza. Esse aqui é aquele que vai encher a ceia do Senhor. Esse é o entendimento que nós temos que ter, querido, da verdade que o Senhor Jesus nos dá. Nós temos que estar os olhos atentos, porque essa palavra que diz, se não é pelo amor, é para dor, não é para todos. Há um grupo de pessoas que o nosso Deus, que é o dono da casa, é o dono da festa, é o pai de família, ele é que determina. E aqui ele diz que aqueles que ficaram preocupados com os negócios desse mundo, esses com certeza não provará da ceia do Senhor. Então aquela resposta que aquele homem perguntou, bem-aventurado o homem que comeu um pão no reino de Deus, o Senhor Jesus deu a resposta para ele. É bem-aventurado, mas tem uma condição para ser. Não é todos que têm essa bem-aventurança. Em seguida, o Senhor Jesus ele dá uma outra parábola, porque ele voltou para a multidão, já exatamente nessa circunstância. Ele voltou para a multidão, ele diz, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Está dando a segunda condição, querido, dessa relação de nós sermos bem-aventurados. Ele está dando a seguinte coisa, está dando uma outra condição de nós não amarmos os nosso pai, mãe, mulher, filho, mais do que a ele. Porque quando o nosso amor pelo nosso familiar, quando esse amor for maior do que de Deus, maior do que a dele, Senhor Jesus, maior do que o amor por essa palavra, o Senhor Jesus diz, não é digno de ser meu discípulo. Depois ele continua, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após a mim, não pode ser meu discípulo. Queridos, há uma condição para nós entrarmos no reino dos céus. O reino do céu, querido, é um convite, não para um mundo materialista, não para aqueles que têm os olhos e têm a direção de viver um mundo materialista. Viver um mundo materialista, querido, é você viver em função das coisas que você vê, daquilo que você pode possuir, daquilo que você pode comprar, né? Dos bens materiais que você pode adquirir e do recurso financeiro que você pode conquistar. Esse é o mundo materialista. E o Senhor Jesus está dizendo, dando uma chamada para você sair fora desse mundo, né? Desse mundo na condição que a matéria sobrepõe a presença de Deus, né? Deus, ele está acima dessa condição da matéria.
E essa chamada do Senhor Jesus é isso, né? Porque quando você se posiciona nesse lugar de você seguir o Senhor Jesus, né, a qualquer preço, de você levar a cruz, porque você deixar o mundo na matéria e você viver o mundo do reino de Deus, que é um mundo espiritual, querido, há uma cruz. Você tem que colocar, a sua carne tem que ser disciplinada, a tua vontade tem que ser disciplinada. Essa é a cruz. Porque você não é o que você quer, não é o bem bom que a sua carne quer, não é os desejos do teu coração, que são o desejo de possuir bens desse mundo, de você adquirir e viver o bem bom desse mundo. Não é isso. E isso, quando você despoja dessa condição, você carregar uma cruz. É você colocar a tua carne em disciplina, é você colocar a tua vontade em disciplina, é você deliberar sobre a sua vida. Né? Que a vontade de Deus sobrepõe sobre a sua vontade. E aí o Senhor Jesus dá o ensino a respeito disso. E ele diz o seguinte, como você alcançar isso? Ele diz, olha, ele dá um exemplo. Ele diz, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro, faz as contas dos gastos, para ver o que tem e como pode acabar. Depois ele diz o seguinte, para que não aconteça que depois de você haver posto os alicerces e não podendo acabar, e todos os que virem você nessa condição de você não conseguiu acabar, começa a escarnecer dele. Né? Diz, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ele diz, e qual é o rei que indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro, toma conselho sobre os 10.000 que pode sair de encontro, com o que vem contra ele, com 20.000, e eles, de outra maneira, entrando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, queridos, o ensino que nós vemos aqui, que o Senhor Jesus nos dá a respeito dessa condição, nós temos que fazer uma reflexão profunda, querido, do que é viver o reino dos céus. O viver o reino dos céus não é oba-oba, não é você ficar declarando versos de música de autoajuda que tem contaminado as igrejas evangélicas hoje, e a igreja cristã, posso dizer, porque não envolve só a igreja evangélica, envolve também a igreja católica. Existem muitas músicas que são de autoajuda, de pensamento positivo, de você trazer através de frases elaboradas, da questão da vitória, né? Que você vai obter a vitória, que Deus vai te dar a vitória, mas nós temos que entender o que é isso, qual é a vitória que Deus quer dar. Será que você perguntou para Deus qual é a vitória que Ele quer para a sua vida? Será que a vitória que Ele quer para a sua vida é você sobrepor sobre os seus irmãos, de você se gabar dos bens que você tem, das propriedades, do bem bom que você alcançou, do lugar, né, de pódio que você alcançou em relação à vida dos outros, de você estar acima da vida dos outros? Será que é isso que é a vontade de Deus? Não é isso que nós estamos aprendendo aqui, queridos. Nós estamos aprendendo aqui, de nós posicionarmos no lugar mais humilde, de nós darmos o lugar àqueles que precisam, não daqueles que podem trazer alguma recompensa. E quando nós temos alguma coisa boa, nós devemos oferecer àqueles que não podem retribuir, àqueles que não podem recompensar. E aqui ele diz que quando nós nos posicionamos, de nós deixarmos o mundo materialista, desse mundo que nos obriga a gastar tempo, gastar nossas energias para buscar os recursos do bem bom deste mundo, e nós perdemos a oportunidade de guardar aquilo que é tesouro no céu, que é a palavra de Deus, que é a promessa de Deus sobre nossas vidas. E nós deixarmos isso para buscar a promessa para alcançarmos o deleite desse mundo. E o Senhor Jesus nos chama a atenção para nós fazermos uma análise a respeito disso. Para nós fazermos uma análise. Será que vale a pena, né? Antes de nós fazermos as empreitadas desse mundo, antes nós propomos construir, né, templos, construir casas, comprar terrenos, né, de nós
conquistarmos vitórias sobre reis, né? Sobre reinos desse mundo. O Senhor Jesus disse que nós devemos fazer uma análise, fazermos um juízo a respeito disso tudo e colocarmos diante de Deus essa análise. Será que é isso que Deus quer para nossas vidas? Será que é esse lugar que Deus quer que nós alcancemos de vitória ou de conquistas, de lugares de pódio desse mundo que possa nos dar, na presença do nosso semelhante, um lugar de destaque? Será que é isso que Deus quer para nós? E nós devemos analisar, é isso que ele chama a atenção. Quando ele diz que nós devemos levar a nossa cruz, é você fazer uma análise disso. De que você pode ganhar e perder com essas conquistas. A maior vitória que nós possamos ter, queridos, é nós não perdermos o Espírito Santo no nosso coração. A maior vitória que nós não podemos perder, querido, é do nosso nome ser riscado do livro da vida. E da hora que o Senhor Jesus voltar, Ele não nos conhecer e chegar para nós e dizer: eu não te conheço, vós que praticais iniquidade. Nós não podemos escolher lugar que nos posiciona nesse lugar. Não é o lugar que nosso Deus quer para nós. Se nós chegamos até aqui, querido, para nós estarmos comendo essa palavra, ouvindo essa chamada, o convite do Senhor de chamar: vinde para a ceia, para as bodas do Cordeiro, nos chamar para a vinda, para as bodas do Cordeiro. Que nós não ocupemos nossa vida, nossa mente, nosso coração voltado para o tesouro desse mundo. Esse convite, querido, que o Senhor Jesus nos dá para vir para as bodas do Cordeiro. Este convite, nós temos que colocar ele no nosso coração. Esse tem que ser o nosso tesouro. Esse tem que ser nosso alvo. Porque em seguida ele diz o seguinte: bom é o sal, mas se o sal degenerar, com o que há de se salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa chamada que o Senhor Jesus finaliza esse capítulo 14 de Lucas, nos chamando a atenção que quando nós somos chamados para ser sal, querido, nós temos que guardar essa coroa, guardar, não permitir que degenere esse sal, que é a presença de Deus no nosso coração, a presença do Espírito Santo no nosso coração, que faz com que nós sejamos destacados, que nós sejamos diferentes, querido. Em todo lugar que nós frequentamos, em todo ambiente, você pode ser considerado diferente pela tua postura, pelo coração humilde, manso, amigo, amoroso, que é a presença de Deus no teu coração. Isso é ser sal, é você ser diferente, você não andar conforme a corrente desse mundo. Né? Andar conforme o mover que o mundo nos arrasta, nos leva, né? Com sentimento de ira, revolta, quando todos estão criticando, se lamentando, murmurando contra a vida, contra o salário, contra o governo, contra posições, contra situações que nós vivemos no dia a dia, no comércio, na fila do hospital, na fila do SUS, na fila do banco. Nós não estamos murmurando diante das coisas. Quando nós vemos as notícias da televisão, as notícias da mídia que nos dá o que está acontecendo no mundo, e nós temos uma posição voltada, criticando essa posição, murmurando. Esse lugar, querido, que o Senhor Deus quer para nós, o Senhor quer te separar, querido. Ele quer que você seja sal, que você não seja, que vá junto com essa corrente que te arrasta, que te leva para esse lugar. Você tem uma chamada de sal, querido. Uma chamada para ser diferente. Você não vai junto com essa corrente. Você não vai junto com esse mover. Mas pelo contrário, o Senhor Jesus te chama para você se estabelecer sobre uma rocha. Plantado sobre uma rocha. O homem prudente é aquele que ouve a palavra e obedece. É essa chamada que o Senhor Jesus. E quando você obedece, querido, é como uma árvore plantada sobre a rocha. E vem o vento, e vem a água, e vem a correnteza, e essa casa não é abalada. Essa casa se preserva. É esse lugar forte que o Senhor Jesus quer nos dar. E esse lugar forte, ele chama de sal,
sal da terra, luz do mundo. Né? Ele diz que esse sal não pode degenerar, porque quando degenera, esse sal não serve mais para a terra, não serve para mais nada. Quem vai querer? Quem vai se prestar para quê, querido? Porque está junto com a corrente de todos os homens. Está fazendo o mesmo, aquilo que todos os ímpios fazem, aquilo que todo mundo não tem diferença nenhuma. A chamada, querido, é para você fazer a diferença, de você ser o sal. Né? E quando você se posiciona com esse sal, você dá o sabor à vida. Você dá o sabor à vida. E é isso que o Senhor Jesus quer nos colocar. Por isso que ele diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça. E você só pode ouvir por um ouvido. Para você entender isso, querido. Só o ouvido da fé. Só pelo ouvido da fé. Não é pelos órgãos do sentido. Não é pelos nossos ouvidos da carne, nem pelo nosso intelecto humano, que nós vamos entender isso, querido. Nós vamos entender isso pelo Espírito. E o Espírito cresce no entendimento se você colocar a palavra de Deus dentro de você. Se você colocar o Espírito Santo dentro de você, você vai entender. E aí você vai poder ouvir. Esse é o ouvido que o Senhor Jesus está dizendo. Quem tem ouvidos é espiritual, querido. Ouça. Essa chamada de Lucas 14. Quero fazer um convite a vocês, queridos. Amanhã nós prosseguimos com esse estudo maravilhoso de Lucas. E amanhã nós queremos estar estudando o capítulo 15, se assim Deus nos permitir.